sistema carcerário do Paraná, né? Sabe-se que o sistema carcerário ele é deficitário e isso traz enormes prejuízos para a segurança pública. Hoje nós temos aqui na cadeia de Goiôerê 82 detentos. Esses detentos, nós temos detentos provisórios e detentos definitivos. Delegacia não é lugar de preso. Preso tem que estar nos estabelecimentos penais que a Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210, elenca como unidade prisional. A Lei de Execuções Penais elenca a penitenciária, que deve abrigar o preso definitivo, a casa de custódia ou a cadeia pública, que deve abrigar os provisórios, os que aguardam julgamento, a colônia agrícola ou industrial, que destina-se a abrigar os presos que estão no regime semiaberto, e o albergue, para os presos que estão no regime aberto. Ocorre que aqui no Paraná nós temos uma situação muito complicada, onde nós temos nas delegacias preso provisório e preso definitivo. Muitos deles com condenações altas e que essas condenações resultam num tempo muito grande de progressão, fazendo com que eles fiquem muito tempo na unidade prisional, que o Estado do Paraná assim denomina, que fica nas delegacias. Talvez os senhores me perguntem o que isso implica, né? Qual o resultado que isso traz do ponto de vista da segurança pública. Para a segurança pública, essa situação ela traz um efeito muito pernicioso. Por quê? Porque os investigadores que deveriam estar fazendo a sua função típica de investigar, eles canalizam grande parte do seu tempo para o cuidado com o detento. Ele tem que levar o detento no médico, tem que levar o detento no dentista, tem que fazer escolta do detento para o fórum. Então, são diversas atividades que acabam tomando grande parte do tempo do investigador. E eu ouso dizer, inclusive, que essas atividades relativas ao cuidado com os detentos toma mais parte do tempo dos investigadores do que a própria investigação. Tá, e do ponto de vista fático e social, qual que é o prejuízo que isso traz? Assim que o crime acontece, só para que os senhores entendam, assim que o crime acontece, ele é apresentado na delegacia. Apresentado na delegacia, inicia-se então a atividade da Polícia Judiciária, que é a investigação, a materialização do crime e a autoria. Isso demanda investigação. E quando o investigador ele está envolvido com atividades relativas aos detentos, ele não está investigando. Se ele não consegue investigar, o crime não é solucionado. Se o crime não é solucionado, o Ministério Público não tem condições de ofertar denúncia. E se ele não oferta denúncia, a pessoa, o criminoso, não é processado, não responde ao procedimento, fica em liberdade. Isso cria uma insegurança muito grande, porque o criminoso ele começa a perceber, inclusive, que ele pode delinquir e que não vai resultar em nada essa situação, ou seja, aquele efeito de prevenção geral que o crime escrito no Código Penal deveria criar no preso, que é aquela sensação de, poxa, eu não posso delinquir, senão eu vou ter uma pena alta. Esse efeito, muitas vezes, ele não é efetivado. Por quê? Porque o preso, muitas vezes, até que ele seja de fato encarcerado, o criminoso, até que ele seja de fato encarcerado, ele muitas vezes praticou 1, 2, 3, 5, 10 crimes até a gente conseguir pegá-lo. E de repente, se os nossos investigadores não tivessem nessa função envolvido com a custódia de detentos, a manutenção do detento, os crimes, e principalmente os crimes de só menos importância, seria melhor investigado e nós teríamos uma efetividade das investigações muito maior. Então, a gente acredita, né, que o caminho seja a construção de unidades prisionais que estão
elencadas, como eu disse, na Lei de Execuções Penais, para que, de fato, os investigadores possam exercer a sua função, que é fazer a investigação, e a Polícia Civil, assim, possa ser mais efetiva, ter um índice maior de resolução de crimes e, com isso, né, o resultado prático proporcionar maior segurança para a nossa população. Enquanto isso não acontece, não constrói mais unidades prisionais, a situação vai ficar desse jeito, doutor? Bom, essa situação, ela não depende, né, da autoridade policial, né? Ela depende de pessoas que exercem funções políticas, os agentes políticos, né? E nós esperamos que realmente os agentes políticos tomem uma providência nesse sentido e construam as penitenciárias, construam as casas de custódia, para que realmente a gente tenha condição de retirar os detentos das delegacias, que, inclusive, é importante dizer, o preso, ele vive muitas vezes amontoado dentro de unidades prisionais. Para se ter uma ideia, hoje nós temos aqui ao todo 48 vagas, e dessas, na verdade, 46 vagas, e dessas 46 nós temos hoje 82 detentos, ou seja, quase que o dobro. O preso, o simples fato dele ser criminoso não quer dizer que ele perdeu os seus direitos. Ele ainda continua, ele ainda preserva os seus direitos. E principalmente o direito dos direitos, que é o direito à dignidade. E esse direito que muitas vezes tem sido cerceado em virtude das más condições às quais eles estão submetidos muitas vezes. Bem, esse é uma pessoa que está aqui preso porque ele já cometeu algum crime. E o cidadão de bem que está na sua residência lá, que chega de repente, como aconteceu esses vários dias aqui, família sendo abordada, pessoal com arma na mão, essa semana mesmo, esse final de semana, famílias ali sofreram violência, e isso tem repetido várias vezes aqui. Como que fica essas pessoas, doutor? Justamente, é o que eu disse, muitas vezes o investigador, acontece o crime, o investigador teria que estar disponível para imediatamente já começar as investigações. Mas não, às vezes acontece o crime e na mesma hora tem uma audiência para o fórum. Às vezes tem um preso aqui que passa mal durante a noite, tem que ser conduzido ao hospital. E aí muitas vezes o investigador fica impossibilitado de ir lá realizar a diligência que é tão necessária. E aí o crime acontece 1, 2, 3 e, como eu disse, a gente leva mais tempo para conseguir solucionar. Na verdade, um dos nossos objetivos aqui é dar realmente uma satisfação para a população. Nós estamos... com relação a esses crimes que foram citados, nós já temos investigação em trâmite, em breve apresentaremos um resultado efetivo. E eu quero, inclusive, aproveitar para fazer menção aos nossos policiais da cidade de Goerê. Eu sempre que tenho oportunidade, eu ressalto o quão valorosos são os nossos policiais, que muitas vezes abdicam do seu tempo de folga para estar aqui realizando a investigação, para estar tentando solucionar o crime e dar uma sensação de segurança maior para a população. Os nossos policiais são aguerridos, não falta disposição, não falta vontade de trabalhar, o que falta é estrutura. É estrutura do ponto de vista de logística, para que eles realmente desempenhem suas atribuições com mais avidez e com maior efetividade. Doutor, a gente sabe que no longo prazo, em 10 anos, esse problema não vai ser solucionado. Para hoje, o que o senhor vislumbra de fazer para continuar? Bom, como eu disse... Seria o caso de pedir uma força-tarefa para o Goerê? Bom, como eu disse, não cabe à autoridade policial dar uma solução imediata. Até porque, do ponto de vista pragmático, a gente vê que, realmente, como dito, pouco se tem de resultado prático dessa situação. Mas é importante que a população ela tenha consciência das dificuldades que a Polícia Civil enfrenta, para que a sociedade, na hora de eleger os seus representantes, cobrem segurança pública, elas estando a par da situação, elas realmente tenham um olhar um pouco mais voltado para a segurança pública, no sentido de também cobrar das autoridades o investimento necessário. Doutor, nós tínhamos aqui há algum tempo atrás mais de 100 presos. 114. E não tínhamos, não tinha a estrutura que tem hoje a carceragem. Esse pessoal da carceragem, mais de 10 profissionais, não ajudou a amenizar essa questão da cadeia pública? Talvez não seja do tempo do senhor, mas a gente sabe das dificuldades que eram bem maiores do que hoje. Certamente amenizaram muito.
mas está muito longe do desejável, né? Os agentes de cadeia, da mesma forma que eu me referi aos policiais, também são bastante comprometidos, mas também falta a eles a estrutura necessária. Eles são servidores que se encontram num regime temporário de serviço e, por conta disso, eles não têm as prerrogativas que o agente penitenciário deveria ter, como, por exemplo, o direito de portar arma, inclusive em serviço. Certamente, se eles tivessem essa condição, aliviaria muito mais a carga da Polícia Civil, que além de fazer a função de investigação, tem que fazer a função de carcereiro. Eles poderiam, por esponde própria, fazer as escoltas, conduzir os detentos ao hospital, e realmente isso nos ajudaria bastante. Doutor, quantos investigadores tem hoje trabalhando na delegacia, e destes, quantos têm que ser deslocados diariamente para esse atendimento carcerário? Hoje nós temos 7 investigadores na delegacia, lotados nessa unidade policial, e esses investigadores trabalham em regime de plantão. E todos eles, nos seus respectivos plantões, dedicam-se a atividades relacionadas aos detentos. Tem que levar o detento no fórum quando tem audiência, tem que levar o detento ao médico quando assim o detento necessita. E o porte de arma para os agentes carcerários resolveria esse problema do deslocamento de função dos investigadores? Não resolveria, porque existem, a gente sabe, como a quantidade de detentos é superior à quantidade de vagas, da mesma forma, a quantidade de agentes também não é necessária à quantidade de presos. Então, o policial também teria que estar ali reforçando a segurança. A questão é que, da forma como está hoje, somente o policial encontra-se nessa situação, inclusive numa situação de vulnerabilidade. Doutor, com relação a esses arrombamentos e assaltos que estamos registrando aqui em Goiânia, o que a Polícia Civil tem de concreto nisso? Bom, nós já temos investigações bastante avançadas, já temos identificação de alguns dos autores, e em breve os senhores estarão sendo comunicados de um resultado um resultado à altura. Em breve do senhor, sei quanto tempo, mais ou menos? Eu não posso precisar o tempo, até porque a gente trabalha, como a gente vive no Estado Democrático de Direito, muitas das nossas ações dependem de outros órgãos, né? E a gente não tem como controlar o período que esses órgãos levam para poder analisar, por exemplo, o Judiciário, o Ministério Público, mas certamente em breve os senhores estarão sendo comunicados Desse caso mais específico dessa noite, que chamou muita atenção da senhora, que foi cinto no pescoço, ameaça de ser estuprada, violentada. Isso tem alguma coisa de concreto? A polícia tem bastante elementos de informação e que conduzirão à prisão desses indivíduos. Doutor, em relação à equipe do senhor, o senhor tem hoje tem quantos investigadores? Hoje temos 7, como eu disse, 7 investigadores, né, que trabalham no regime de plantão, que se dedicam à investigação e a atividades voltadas à carceragem.